começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar, no seu episódio de número 95. Estamos chegando à marca do 100º episódio. Ainda nesta temporada 23-24, comemoraremos essa marca, por que não, histórica, para este trio que vos fala. Muito boa noite, Leonardo Scarano. Muito boa noite, Michel Braga, a.k.a. Mano Mixel. Noite. Boa noite. Muito bem. Meus queridos amigos, temos temas hoje aí mais voltados àquilo que circunda a NBA, aquilo que envolve a NBA, discussões, polêmicas, recordes, cortes do TikTok, como gostam os nossos fãs. Muito bem, mas antes de falarmos dos assuntos basquetebolísticos, falaremos dos assuntos que mais interessam a galera, como o Leozão já me corrigiu aqui, que nasceu aí do ano 2000 e pouco para frente, né? Que é onde está o Ed3 na sua rede social preferida, Mano Mixel. O Ed3 está no Instagram, no @podcast_Ed3, onde você seguindo a gente sempre fica sabendo quando tem episódio novo, a gente sempre posta lá. Só você seguir, a gente posta os nossos stories no nosso feed, porque nós somos muito jovens e muito modernos. Além disso, nós também estamos no Twitter, vulgo X, a.k.a. X, no @podcasted3, dessa vez sem o underline, tem uma diferencinha aqui, então underline no Instagram, sem underline no Twitter, onde a gente está lá sempre dando uns pitaquinhos sobre o que de melhor e principalmente sobre o que de pior está acontecendo no mundo da NBA. Lembrando que é sem acento, sem letra maiúscula, sem nada de diferente aqui, porque a gente é simples, a gente gosta de coisas simples. Então segue a gente lá no Instagram e no X. Muito bem, Mano Mix. E para aquela galera que acompanha a gente no lado oriental do globo terrestre, né, onde o TikTok faz muito sucesso, principalmente. Onde está o Ed3 no TikTok, Leozão? Está sob a alcunha de podcast Ed3 também. Para você que tem a idade da namorada de Josh Giddey, siga-nos no TikTok também. Jesus amado. Essa piada é passível de processo em muitos países. Piada censurada pelo moderador do Ed3. Muito bem, mas ao invés de falar de, né, jovens, vamos falar aqui de seniors, né, nesse começo de episódio, porque tivemos um sênior que parece que não é sênior, quebrando mais um recorde. LeBron James chegou à marca de 40 mil pontos em sua carreira. Hoje eu tava vendo também o LeBron, cara, é bizarro isso. O LeBron tem o mesmo aproveitamento de bolas de 3 que o Stephen Curry nessa temporada. São 40,7% de aproveitamento na bola de 3 pro papai LeBron. Tudo isso com, me corrijam se eu estiver errado, 39 anos, é isso? Não está errado, são 39 aninhos muito bem vividos. Leozão, vou começar por você, afinal de contas, você tem uma relação... não posso entregar seu time, né? Mas você tem uma relação muito próxima com o Lakers, né? Acho que além da marca, além do recorde, cara, o que é o LeBron James nessa temporada, especialmente? Ele é uma mentira. Aí faz aquele corte, para toda a gravação e a gente volta falando que é uma mentira porque a gente tá começando a achar que talvez isso seja normal, sabe? Um cara de, sei lá, ele vai fazer 40 anos no fim do ano agora, né? Então é meio mentira o que ele faz. Então, eu lembro quando o Dirk tava muito velho, que de assistir ele jogar e se olhar pra ele e falar, cara, ele tá se arrastando em quadra, é meio triste.
você vê um jogador terminando a carreira assim, e, tipo, isso meio que se replicou em várias outras superestrelas, né? Seja o Kobe, seja o Tim Duncan mesmo, no fim de carreira estava muito mais precário. Até o próprio Dwayne Wade, que ainda foi um pouco mais atlético no fim de carreira, mas não tinha mais aquele mesmo impacto, etc. Acho que até, Léo, complementando isso que você está falando, desculpa te interromper, mas tem algumas estatísticas de jogadores nas suas 20ª ou 19ª Uhum, temporadas, esses caras não passam tipo de 10 pontos de média por jogo. exatamente. E assim, então, eu acho que é meio mentira, assim, sabe? É um negócio que é completamente irreplicável. Eu acho que, assim, não só ver alguém jogar por 20 anos, mas ver alguém jogar nesse nível após 20 anos é um negócio meio assustador. E eu não acho que vai ser replicável, tá? Porque, assim, por mais que a medicina avançou, os caras aguentam jogar até mais velhos e etc. Mas o LeBron, ele inclui uma gama de fatores para ele chegar nessa marca que ele chegou, no estado que ele chegou, que é meio maluquice, porque, assim, ele foi uma das últimas gerações que pôde vir direto do high school, antes da regra mudar. Então, isso daí já vai cortar muita gente, né? De talvez tentar alcançar uma marca parecida. Ele já chegou, eu não vou dizer pronto na NBA, mas ele já chegou na NBA com 19 anos, não me falha a memória, com um corpo de NBA. Ele era um cara já muito atlético, muito rápido, muito forte, tanto que a primeira temporada dele foi marcada basicamente por infiltrações absurdas e enterradas que não faziam sentido, e que talvez a maior qualidade do LeBron, apesar de todo o potencial físico, habilidade, etc., seja o mental dele. O LeBron James talvez seja um dos jogadores que tenha liderado esse movimento da NBA de superestrelas com mente blindada e visão além do basquete, coisa assim que a gente vê muito hoje em dia na liga de. Então ele é um cara que ele jogou, sei lá, por 20 anos, que ele já reformulou o jogo dele pelo menos umas 3 vezes. Ele já foi o cara que só infiltrava que nem maluco e enterrava. Ele já foi o cara que foi basicamente armador do time. Ele já foi o cara que jogou muitas vezes algumas vezes de pivô. Ele já foi o cara agora que ele é um jogador muito relevante defensivamente. Já foi um cara que seja não é talvez hoje em dia a principal arma do Lakers, se você for pensar, não depende 100% dele atualmente, mas que ele é um cara que ele consegue defender ainda aos 39 anos, não, talvez não o melhor jogador do tempo inteiro, mas em posses de bola defensivas, muitas vezes ele vai ser o cara que vai defender o principal jogador do adversário, vai ser o cara que vai armar a jogada nos últimos minutos. Então ele revolucionou totalmente o estilo de jogo dele ao longo dessas temporadas. E talvez essa seja a principal marca do LeBron pra mim, porque assim, óbvio, você fazer 40 mil pontos é um negócio absurdo, né? Tava vendo algumas estatísticas de o que seria necessário para um jogador que entrasse agora na NBA alcançar a marca de 40 mil pontos. E era tipo, sei lá, coisa de manter uma média de 24 pontos por 20 temporadas, jogando 80 jogos por ano, um negócio assim. Pô, é um negócio completamente fora da realidade, sabe? Mas aí, tipo, você soma isso, que assim, ele é o quarto em assistências, ele é o oitavo em roubos de bola, ele é o 31º em rebotes, assim, juntando todo mundo da história da NBA. Assim, ele é o segundo em minutos jogados, provavelmente vai passar o Karim, né? Porque estão especulando que ele tá estudando um contrato de 3 anos com o Lakers ao fim dessa temporada. Então é um negócio completamente fora da realidade também, mas eu acho que a grande marca do LeBron, além dos 40 mil pontos, é essa longevidade, essa reinvenção que ele fez, porque a NBA mudou muito. Foi até uma discussão que a gente teve no podcast passado de o quanto que a NBA mudou nos anos, né, desde que o LeBron entrou na liga. E como ele foi um dos poucos jogadores, talvez o único jogador que soube se adaptar, que entrou num estilo de jogo completamente diferente. E hoje em dia, como você disse, ele tem a mesma média de bola de 3 do que o Stephen Curry. E isso era inimaginável no LeBron de 20 anos atrás, né? Então, concordo. Mano Mixel, além, óbvio, a gente sabe que tem toda uma preparação física e o LeBron gasta muito dinheiro dele com preparação física, com nutrição, com todo um aparato de pessoas, recursos, gente e etc. para manter muito do seu preparo físico, eu acho que isso é primordial para o que ele vem desempenhando.
além e junto com essa adaptabilidade que o Léo traz, cara, que mais esperar ainda do LeBron James e o que mais, assim, você enxerga que foi fator de sucesso para não só para essa marca, mas para todas as outras marcas, os títulos, cara, uma performance assim muito, muito acima da média de qualquer coisa que a gente esperasse, né? O LeBron James, ele é um fenômeno, eu não vou dizer irreplicável porque o futuro a Deus pertence, mas ele é um fenômeno até o presente momento totalmente único na NBA. Ele é bom em praticamente tudo. Aliás, vamos lá, vamos ser... Ele é bom em tudo. Eu acho que não tem alguma coisa em que o LeBron seja ruim. Óbvio que existem características dele que são de altíssimo nível, que colocam ele naquela dimensão entre os melhores da história da NBA, e outras em que ele é só bom, mas não existe algo em que ele seja ruim, né? E o que talvez tenha existido em algum momento, ele veio ajustando ao longo da carreira dele. Se no início da carreira ele não era um bom arremessador de 3 pontos, hoje ele é um bom arremessador de 3 pontos. Não coloca ele entre os melhores da história nessa característica, acho que nem perto disso, mas é um bom arremessador de 3 pontos, até porque o jogo dele não funcionaria se ele não fosse. Ele é um bom defensor, ele já foi segundo colocado na corrida de DPOY 2 vezes na história dele. Ele já foi líder de assistência da NBA numa temporada, com média de mais de 10 assistências numa temporada. Não preciso nem falar da capacidade de pontuar dele, né? É por isso que a gente está tendo essa discussão, porque ele acabou de atingir uma marca de 40 mil pontos que, enfim, dentro da NBA ninguém conseguiu. E lembrando sempre que o maior pontuador da história ainda é Oscar Schmidt. Mas, enfim, vai chegar lá também. Provavelmente vai passar ele, aí o pessoal estima aí para o ano que vem, mais ou menos, aí deve ultrapassar. E é um cara extremamente longevo, né? E eu acho que isso só é possível porque ele é fisicamente privilegiado, a genética dele é muito especial, e ele faz tudo certo, e fez tudo certo ao longo dos 39 anos de vida dele, para tirar o melhor desse presente aí, dessa combinação genética maravilhosa que ele recebeu quando ele nasceu. Então, assim, é tudo certo, é tudo feito da melhor maneira. Ao ponto que eu sei que isso vai acontecer em algum momento. Mas hoje, aos 39 anos, como vocês falaram, a gente vê o LeBron em quadra, ele não parece estar decaindo, ele não parece estar menos capaz do que ele era há 6, 7 anos atrás. E aí alguns números para suportar isso, né? Ele está vindo para uma temporada em que ele já jogou 57 jogos, tá? Detalhe, ainda faltam aí 20 jogos para terminar a temporada regular, não sei para o Lakers exatamente quantos faltam, mas enfim, ele já jogou 57 jogos, que é mais do que ele jogou nas 3 temporadas anteriores. Já superou essa marca. Então ele vem para uma temporada cheia de jogos, jogando 35 minutos por noite, então não é que ele está jogando menos minutos, não, ele está jogando minutos de rotação normais de um jogador titular da NBA, com média de 25 pontos, pegando 7 rebotes por jogo, dando 8 assistências por jogo, fazendo um bom papel defensivo. Assim, não é número de um cara de 39 anos, não é jogo de um cara de 39 anos, né? Então, assim, o LeBron, ele tem 39 anos no documento, mas ele, fisicamente, biologicamente, ele não tem nada de um cara de 39 anos. E eu sei, porque eu tenho 36, então eu sei que as coisas vão ficando mais difíceis. E para ele, aparentemente, não. Ele está conseguindo driblar o tempo. Eu não ficaria surpreso se a gente fosse ver o fim da carreira do LeBron James, sei lá, com 45 anos. Em que nível exatamente, eu não sei, mas assim, mais 3 anos de lenha para queimar, né? Como ele tem falado, e não é só que ele está negociando um contrato, ele quer um supermax. Ele quer 52 milhões por ano por esses 3 anos. E não é absurdo. Não é absurdo. Numa NBA que se praticam os números que se praticam, não acho absurdo o LeBron James ter um dos maiores salários da liga, né? Ele está entre os melhores jogadores da liga ainda. Então, talvez seja justo.
e não existem sinais que ele não possa manter isso por mais 2 ou 3 anos. Mixel, eu ia usar o seu exemplo positivamente, que você, assim como o LeBron, pô, né, vê a idade avançando mais, né, mantém o vigor físico, e aí você me dá uma dessa e você quebrou totalmente o gancho que eu ia pegar de você, entendeu? Não dá Entendi. pra fazer esse tipo de comparação. Muito bem, eu não vou chover no molhado e falar do LeBron James, não. Sou muito fã, parabéns, acho que o basquete merece. Acho que a gente merece ainda mais tempo de LeBron. Eu, apesar de tudo, eu acho que 3 anos ainda é muito. Eu acho que mais 1 ano, 2, olha, é bastante já, cara. Eu acho que 3 anos, se o Lakers quiser pagar, eu não criticaria. Acho que um cara desse tamanho você tem que manter sempre. Mas eu não sei se ele daqui 3 anos, não sei nem se daqui a 1 ano e meio ainda vai ter tudo isso. Apesar de toda a capacidade de se reinventar, como a gente falou aqui, né? Acho que a leitura de basquete do LeBron permite muito isso. Consegue ter uma leitura do que o jogo requer dele. E aí ele faz os trabalhos, ele se desenvolve para que aquilo efetivamente aconteça, né? O Léo acho que foi muito feliz. Momentos em que ele é um ótimo defensor, agora um ótimo arremessador, ele vê as mudanças que cercam o jogo e consegue se adaptar, mas eu acho que tem uma hora que, como diria Ronaldo Fenômeno, a cabeça quer, mas o corpo não acompanha. Eu só. Não, Racionalmente, só. Pode falar, Mix. Só... racionalmente eu concordo, mas faz uns 3 anos que eu tô esperando esse ano em que ele não vai mais conseguir fazer tudo isso. E não vem, não vem. E nem parece que tá mais perto do que tava. Então, sei, veremos. Eu queria acrescentar só 3 pontos nisso daí, que um é esse exatamente ponto, que, tipo, faz muito tempo que a gente tá esperando ele cair, ele não cai. Então, assim, é difícil você apostar contra, né? Porque é aquele negócio, se você vir e falar, pô, eu não quero dar 3 anos de contrato, ele vir e falar, não, então eu vou embora, e ele de repente fica jogando 5 anos em outro time, e aí acaba sendo campeão lá também, vão falar, tá vendo a merda que você fez? Como é que você foi apostar contra o cara, sabe? Outro ponto com o que estão pagando por a NBA, que foi o ponto do Mano Mixel, compara a galera que vai receber super máximo ou próximo disso aí por essa temporada e nas próximas. Tipo, com o que você pagaria por esses caras, você pagar pelo LeBron, faz mais Nem sentido você pagar lembrava pelo que ia LeBron, ter né? 50 milhões por ano. E por fim, o LeBron me parece ser o tipo de cara que quando ele começar a decair, ele só vai sair fora. Porque eu acho que ele valoriza demais o que ele construiu, o que ele é capaz de Ah, fazer sim. pra, tipo, ser o cara que vai ficar jogando aí, tipo, todo mundo olhando e falando, pô, ele não aguenta mais, sabe? Isso eu concordo, até pela Copinha NBA desse ano, em que ele falou, cara, Exatamente. se tá valendo, tá valendo. Eu acho que ele é o tipo de cara que quando ele vê que ele não consegue mais, ele não vai ficar tentando ali de qualquer jeito. Ele vai falar, mano, não consigo, já era, sabe? Eu fiz o meu. Boa, muito bom. Agora de seniors para juniors, vamos trazer polêmica a este episódio. Acharam que ia ser só esse papai com mamãe aqui, esse banho-maria, essa coisa fofa, esse episódio? Não. A gente traz um assunto que ultimamente tem gerado polêmica, que é a corrida para MVP, onde basicamente afunilamos em 2 jogadores, né? Nikola Jokic, por enquanto, lidera o ranking divulgado pela NBA, e Shai Gilgeous-Alexander em segundo lugar. Isso tudo dado principalmente a lesão de Joel Embiid, que já não é mais elegível a nenhum prêmio individual nessa temporada, não só o prêmio de MVP, mas por não completar o número de jogos necessários, Embiid não pode mais ser premiado. Não só ele, alguns outros jogadores, depois a gente até pode passar essa lista aqui. Mas, senhores, apenas aqui para iniciar esse papo, vou começar pelo Mano Mixo, até pelo carinho que ele tem pelo Shai. Mas aqui de média temos Nikola Jokic nessa temporada com 26,2 pontos, 12,3 rebotes por jogo, 9,2 assistências por jogo. Enquanto por outro lado temos Shai, 31,1 pontos, 5,5 rebotes e 6,4
assistências. Mano Mixel, no conjunto da obra, Jokic ainda é um jogador mais valioso do que o Shai? Olha, eu acho que o prêmio de MVP é um dos prêmios individuais mais difíceis de você ter uma opinião coerente, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque apesar dele ser individual, né, e o nome do prêmio diz isso, né, não é o melhor jogador, é o jogador mais valioso. E eu entendo que por mais valioso a gente quer escolher o jogador que mais agrega valor ao seu time. Diferente do jogador que mais melhorou naquele ano, do melhor Hulk do ano, ou do melhor defensor do ano, enfim, tudo mais. E nessa linha do jogador que entrega mais valor, eu acho que assim, os dois estão tendo temporadas absurdas, o Jokic já não é novidade, então não é chover no molhado. Mas até acrescentando algumas coisas em relação ao Shai, né, eu acho que para mim o que mais interessante desse cara assim, é que ele é de fato um jogador two-way de altíssimo nível nos dois lados da quadra. Ele tanto é um cara capaz de pontuar consistentemente mais de 30 pontos por jogo, inclusive ele é o jogador da NBA nessa temporada que mais fez isso, mais vezes fez 30 pontos por jogo, né? Ele é muito regular na pontuação dele. Quando ele é o líder de roubada de bolas, quanto entre os armadores da NBA ele é, se não for o primeiro, um dos primeiros em bloqueios de bola, enfim, ele é um cara que encaixa muito bem no sistema do OKC, entrega tudo e mais um pouco em todos os sentidos da quadra. E os dois jogadores, se a gente pegasse o OKC, se a gente pegasse o Denver Nuggets e tirasse as principais estrelas dele, eu acho que os dois times cairiam muito, muito. Então, assim, os dois fazem muita diferença para os seus times, né? Os times estão nas posições que estão por conta da presença destes caras. Eu acho que vai depender muito de como terminar a temporada regular, né? Nesse momento a gente tem o KC na frente, o Nuggets em segundo, muito próximo ali. Eu tendo a achar que se continuar desse jeito, com essa distância muito próxima, campanhas muito próximas, eu ainda acho que o MVP vai pro Jokic. Porque eu acho que talvez no fim do dia ele ainda faça um pouco mais de diferença para o time, né? Eu acho que o OKC ele tem meios de jogar sem o Shai. Óbvio que ele perde muito, mas até pelos jogadores que existem ali, e eu nem tô falando que o time do OKC é melhor do que o time do Nuggets, não, tá? Eu acho que é mais uma questão de característica e tudo mais. Ele tem mais meios de jogar do que o time do Nuggets. O time do Nuggets é muito centrado no Jokic, né? É um time que tem muita dificuldade, inclusive durante as partidas, quando o Jokic está fora de quadra, é um time que geralmente tem um plus-minus ruim com as suas segundas rotações ou com qualquer rotação que não inclui o Jokic. É assim historicamente. Então, eu ainda acho que o Jokic faz um pouco mais de diferença. Só que se a gente chegar no final da temporada com o OKC terminando com 4, 5 jogos à frente do Nuggets, que não é absurdo, atualmente está um jogo à frente, mas enfim, supondo um cenário em que termina ali um pouco mais à frente, acho que começa a ficar difícil não reconhecer o que o Shai fez, lembrando que a gente está falando de um time que muita gente achava que era bom e que era muito promissor, mas que ninguém apostava nesta posição, a essa altura da temporada, já neste ano, né? O rebuild foi muito acelerado a partir de um determinado momento, e o Shai é o cara que, em determinada dimensão, né, ele também faz tudo certo. As declarações dele geralmente contribuem positivamente para o time, não negativamente, né? No ano passado, quando ele era questionado, até quando você vai ficar aí num time em rebuild e tal? Eu falo, não, estou no lugar onde eu tenho que estar, confio no projeto e tal. Nunca deu uma declaração fora da linha, nunca teve uma atitude fora da linha, e dentro de quadra é um cara que parece um ótimo companheiro de time, um cara que é bom de jogar junto. Que nem todo mundo que gostaria de ser MVP pode dizer a mesma coisa do ponto de vista de colaboratividade dentro do jogo. Então, assim, é um cara difícil também da gente descartar ele, mas hoje eu ainda votaria para o Jokic, mas eu acho que esses 20 jogos finais aqui,
são os jogos que vão ainda ser muito determinantes para a gente definir quem vai ser o MVP desse ano. Muito bem, mano, Mix, eu fico aqui, seu recado desde já, pro Shea, o dia que ele quiser bater uma bolinha no Ibirapuera com a gente, pra gente ver se ele é tão gente boa assim, jogando junto, quanto aparenta ser. Acho que nas férias aí de verão, ele pode dar um pulinho conosco. Eu acho que ia ser legal, cara. Leozão, Ele ia ver o que é basquete de verdade. Raiz, né? Um basquete valendo a vida, né? Diferente. Leozão, pegando esse gancho do Mano Mix, acho que principalmente para entrar nessa discussão, na minha cabeça, o mais valioso, em teoria, é aquele que, quando a gente tira do time, mais faz falta também. Olhando os dois elencos, na minha cabeça, eu acho que o Jokic ainda faz mais falta ao Nuggets do que o Shea faz ao OKC, até porque o OKC draftou e está desenvolvendo muito bem o James Harden versão nova e aprimorada, que é o Jalen Williams. Então, para você, Leozão, quem faz mais falta? Jokic ou Shea? Então, quem faz mais falta é difícil, né? Pra mim, eu concordo com o Mano Mixo, tá? O Jokic faz muito mais falta. Até porque, ofensivamente, o Jokic tem um poder, uma capacidade que é algo, assim, muito, muito, muito raro, muito peculiar. Por ele ser um jogador tão peculiar, o time do Nuggets se molda em volta dele. O que faz com que, sem ele estar em quadra, é um time completamente diferente, que não, ele fica meio disfuncional, né? O Shai, com todo o perdão da expressão, mas ele é um jogador comum. Ele é um armador forte, rápido, bom arremessador, bom infiltrador, mas assim não é algo tão especial, tão fora do normal da NBA como é o Jokic. Então, para mim, quem faz mais falta nesses times é o Jokic, sim. E a historinha também não favorece o Shai, porque a historinha do OKC é que é um time de amigos que cresceram juntos e agora a amizade vai prevalecer. Não é esse cara é uma super estrela e tá trazendo um monte de moleque junto pra ser o melhor time da NBA, sabe? Não é a história, por exemplo, do Anthony Edwards, de trazer um monte de bagre ali nas costas e tentar ir pros playoffs. Então a historinha não favorece o Shai e eu acho que na quadra também não favorece porque, pô, o Jokic chama muita atenção, velho. É muito esquisito você ver aquele gigantão branquelo tomando tapa o tempo inteiro no garrafão e achando uns passes nada a ver. Tipo, o que o Shai faz é mais comum. São jogadas, são estilos de jogo que a gente tá mais acostumado a ver, ainda mais na NBA atual. Então, pra mim, o Jokic, assim, ele se destaca mais. A historinha dele é mais... Ok, ele é só uma super estrela. E... E ele chama mais atenção. Eu acho que o Jokic, ele tem um potencial midiático que a gente subvaloriza muitas vezes. Que ele ser aquele cara que é meio nada a ver, não tá nem aí pra nada, ele só chega ali, joga um basquete, atropela todo mundo, ganha o jogo e vai pra casa, vai ver corrida de cavalo. Isso tem um apelo também, que ele vira meio que um personagem cômico, sabe? Tipo, olha lá, tá vendo? Os caras estão se matando ali, é um cara, sei lá, mostrando, o Ben Simmons postando um vídeo levantando 350 quilos no leg press, aí sei lá, o Anthony Edwards postando vídeo ali fazendo treinamento com a equipe de atletismo e o Jokic comendo uma lasanha enquanto assiste corrida de cavalo. E ele consegue ser melhor que todos esses caras, então eu acho que ele tem um apelo midiático que a gente subvaloriza muitas vezes, que faz muita diferença para esse tipo de prêmio. Ainda mais numa situação dessa que é meio que é uma corrida assim muito perto. Eu concordo com o Mixo que sim, depende de como for o final da temporada, vai fazer muita diferença. Vamos supor que aqui que o Oklahoma fique em primeiro 8 jogos na frente. Pô, não tem como, sabe? Ainda mais com o Shai, de repente, jogando muito aí nesses últimos 20 jogos que faltam, mais ou menos, na NBA, esses últimos 15, 20 jogos, mas, assim, eu acho muito difícil isso acontecer. Em geral, esse é o momento que o Jokic provavelmente vai crescer mais na temporada, que o time vai começar a se refinar ali pros playoffs, e no fim do dia, a história do Shai só não é boa o bastante para ganhar esse prêmio, pelo menos por enquanto.
Muito bem, vocês viram que o Léo hoje tá cheio de polêmica, né? LeBron é uma mentira e Shai é um jogador comum. Acho que E daqui nenhuma pra, das vezes eu menti, né? Mas daqui pra frente, só pra trás. Muito bem, senhores. Corrida interessante, muito boa, que eu acho que colocação e distância vão determinar bastante. Também concordo muito com esse ponto do Mano Mixel. Vamos agora só um mudar de... ponto rápido, Rafa. Fala, Leozão. Uma curiosidade, assim, completamente nada a ver, assim, totalmente ridícula, mas sabe qual que é o percentual de lances livres de Nikola Jokic nessa temporada? 90%? 90,9%. Putz, tô bem. Sabe quanto que é o de Shai Gilgeous-Alexander? O dele é baixo, não é? Não, é 90,9% também. Será que o MVP vai ser definido num campeonato de lance livre? Seria Fica aí a ótimo. indagação. Na terceira casa decimal? Se fosse lá no Ibirapuera, poderia ser que sim, até porque os times são tirados pelo lance livre. Então, se fosse lá, talvez a disputa, o desempate seria no lance livre. Poderia ser. Traríamos aí a emoção dos pênaltis à NBA, né? A mesma Eu sou a emoção. favor. Eu também, concordo. Inclusive, acho que essa poderia ser uma competição aí para definir o jogo das estrelas. Muito bem, meus amigos, vamos falar agora de time em crise. Crise no Dallas Mavericks. O Mavicão caiu ladeira abaixo, mesmo com a sua dupla de estrelas jogando a sua dupla de 2, como diria o outro. O Mavis atualmente é o 8º colocado da Conferência Oeste, apesar de estar vindo, no momento em que a gente grava, de 3 vitórias seguidas. Mas o anterior a isso, a campanha anterior, né, vem muito prejudicada. Nos últimos 10 jogos são 5 vitórias e 5 derrotas, e de certa forma, um Luka Doncic, vamos dizer, bravo com o desempenho do seu time. Dá pra achar o problema desse Mavericks? Porque quando a gente fecha a trade deadline, a gente elogiou bastante a deadline do Mavericks, e todos nós aqui achávamos que a tendência era do time rampar e não do time cair. O que aconteceu, Leozão? Nossa, essa é uma pergunta, assim, que se eu soubesse a resposta, talvez estaria ganhando 500 mil por mês ali pra treinar esse time, porque, nossa senhora. O Daniel Gafford tá jogando muito bem, né? Uma loucura isso, tipo, ele fez jogos históricos aí recentemente que Cara, tem dado o que falar. eu vou ter que te parar, cara. O quê? Desculpa. LeBron é uma mentira. Shai é um jogador comum. Eu, de repente, quem tá bem? Quem tá bem? Mas quem tá agradando? Gafford. Tipo, MVP Leather do Leozão. Daniel Gafford. Não, ele é o 2. Um é o DeAngelo Russell. Perfeito. Não, é que assim, a gente tem que colocar em parâmetros, né? É o parâmetro Daniel Gafford de basquete. Eu até acho que ele tá indo bem, sim. Mas assim, se você for comparar, por exemplo, com o que Dallas sempre precisou no período Luka Doncic, aí na era Luka Doncic, ele entrega tudo e muito mais, assim, ele tem jogado muito bem. Mas tirando isso, eu não vi nada de positivo do Dallas. Eu acho que assim, é um pouco preocupante como assim, essa é o que? A quinta temporada do Doncic já? Sexta temporada, alguma coisa assim, acho que ele é do draft de 19, né? Sexta temporada. Salvo engano, acho que é a sexta, cara. A gente até falou esse número É a recentemente sexta aqui. temporada dele. Então, pô, e todas as temporadas o problema é sempre o mesmo, parece. É um time desconexo, que não tem potencial defensivo, que ofensivamente é 100% dependente dele, que se ele não vai lá e faz 45 pontos a 3 assistências, mas ninguém faz nada. E, tipo, parece que, sei lá, são... Quantos jogos ele deve ter na carreira? Uns 200, 250, 300 jogos na carreira, que é tudo a mesma coisa, parece. É um pouco desesperador, assim, tirando aquele período do Jalen Brunson, mais ou menos. Ele parecia que é um cara sozinho ali, e aí, tipo, entra naquela velha discussão: o quanto é culpa dele, o quanto é culpa do time em questão de técnico, o quanto é culpa do time em questão de general manager, de organização.
o quanto é culpa do resto do elenco de... Assim, se os caras são ruins, obviamente não é culpa deles, mas se os caras se omitem e ficam ali, tipo, meio que omissos esperando só ele fazer acontecer, é culpa dos caras também, sabe? Então, tipo, o quanto eu não recebo tanto a bola, então também não vou defender com tanta vontade. Você começa a entrar, assim, em problemas repetitivos, sabe? Assim, me preocupa bastante, porque já começa a entrar naquela situação de, tá bom, o que que você faz agora? O problema tá aí, todo mundo já viu. Não é desse ano, né? Não é desse mês, dessa década, até eu diria que o problema do Dallas. É um problema que acho que se bobear desde a era do Dirk já tem esse problema. Então, como é que você faz pra resolver esse problema, sabe? Porque, assim, nos últimos 10 eu acho que o Dallas perdeu 6, não foi isso? Ou perdeu, tá 5-5 e tal. E, tipo, era um time que tava marchando. 5-5. É, 5-5. 5-5. Então, assim, era um time que tava marchando, buscando ser mando de quadra, tava vislumbrando isso. De repente, perde 3 jogos, assim, em sequência ali, tipo, pra um Sixers completamente esfacelado, pra um Pacers também que tá uma meia bomba, assim, horrível e tal. Então, tipo, como é que você se reorganiza depois disso, sabe? Tipo, porque parece para mim que todos os jogos do Mavs, eles têm o mesmo roteiro, que é, beleza, o Luka Doncic vai fazer algo espetacular, e se o time não for completamente medíocre nos minutos que ele estiver fora de quadra, eles vão ganhar. Se eles forem completamente medíocres nos momentos que eles estão fora que ele tá fora de quadra, vai ser um jogo pegado. E se eles forem completamente medíocres com ele em quadra, que muitas vezes acontece, que é tipo, ele faz 42 pontos e o segundo cara que mais pontou fez 8, aí eles perdem de muito. E parece que é todo jogo a mesma santa coisa. Então, assim, pra ser bem sincero, eu não sei o que resolver. Se eu fosse o general manager, eu primeiro me demitia, porque eu tô fazendo um trabalho de merda, né? Mas, enfim, antes disso, eu demitiria o técnico, eu talvez, tipo, eu não sei se fazer trocas adiantaria alguma coisa, mas, tipo, eu reformularia o elenco, assim, 100%, tipo, troca o técnico, pega um cara que você fala assim, não, esse cara aqui vai trabalhar com o Doncic, porque ele tem esse estilo de jogo, o Doncic tem esse estilo de jogo, eles vão trabalhar juntos e vai dar certo. Quem que você quer que fica, quem que você quer que vá embora? Ah, eu quero que 8 desses caras aqui vão embora. Então manda todo mundo embora, troca, manda sei lá pra onde, pra D-League e refaz tudo, sabe? Porque o Dallas tá num lugar muito perigoso, que é o limbo da NBA. Que é o cara que todo ano ele é oitavo, ele é nono, ele é sétimo, ele é sexto e ele perde a primeira rodada dos playoffs. Ou então ele ganha a primeira rodada naquela superação de um 4-3 louco e toma 4-1 na segunda rodada. E é toda a temporada a mesma coisa. E aí você troca 3 caras e volta e mesma coisa. Aí você troca o time inteiro e a mesma coisa. Então, assim, você ficar no meio da tabela, você ser um time mediano, é horrível. Então, assim, você tem. Se a sua intenção é ser o melhor time da NBA, ser campeão, talvez valha a pena dar um passo para trás e ser ruim de verdade um ano, para daí depois ser bom de verdade no outro. Perfeito, Leozão. Mano Mix, eu concordo com essa visão do Leozão de que tem que mudar tudo. Só um detalhe, né? Aqui tava olhando enquanto o Léo falava. O Mavericks é a 22ª melhor defesa da NBA. Melhor é sacanagem, né? Ou a nona pior, né? Se a gente olhar de baixo para cima. E há alguns anos atrás, né? 2, 3 temporadas agora. O Mavericks foi uma das 4 melhores defesas da NBA com esse mesmo Jason Kidd. No E único esse bom mesmo, ano do Dallas com ele, que foi a sobre a final de conferência. e com este mesmo Luka Doncic. Passa um pouco por aí, mano, Mixel, porque assim, o ataque, na minha visão, ele é muito bom, especialmente quando os dois estão em quadra, Kyrie e Luka, mas parece que, cara, eu vou até pegar aqui, ó, o ataque do Dallas essa temporada é o segundo melhor ataque da liga, cara. Tudo bem que anos-luz atrás do primeiro lugar, que é o ataque do Celtics. Mas ainda assim, ó, segundo melhor ataque com a 22ª pior defesa. Ou seja, se minimamente o Mavericks tivesse uma consistênciazinha defensiva, a história poderia ser outra? Olha, eu acho que sim.
ao mesmo tempo que o teu raciocínio é totalmente lógico, faz todo sentido, né? Faz alguns anos que esse time está tentando encontrar equilíbrio e tem falhado miseravelmente, né? Se a gente voltar aqui no tempo em podcasts anteriores, eu sempre fui muito crítico aos elencos de apoio do Dallas. Times na média ruins faziam com que o Doncic precisasse ser o cara, né, o time de um só homem ali, o cara que ia carregar o time nas costas e fazer tudo ele mesmo, principalmente no ataque, até porque ele não é um bom defensor. Só que eu não acho mais que este é o ponto. Eu não acho esse time do Dallas muito ruim. Eu acho que esse time do Dallas tem uma segunda estrela, e aí a gente pode discutir o quão eles fazem sentido juntos, porque são dois ball handlers, né? Primeiro são dois armadores, né? Tradicionalmente os times mais equilibrados têm um ala e um armador, ou um pivô e um armador como principais jogadores, né? Se a gente for olhar para outros times que têm mais sucesso que ele na mesma Conferência Oeste, a gente tem Shea e Chet, a gente tem Jokic e Murray, a gente tem Anthony Edwards e Towns com o Gobert, enfim. Tem, né, você não coloca os dois melhores jogadores mais ou menos no mesmo lugar, porque por mais que eles façam esforço, e Doncic e Irving, na minha opinião, e Kyrie estão fazendo um esforço para funcionarem juntos, e até certo ponto até tem funcionado, você gera uma situação em que você não vai conseguir tirar o melhor dos dois. Tanto é que eu acho que a temporada do Kyrie Irving é só boa, perto do que a gente sabe que ele é capaz de fazer. Enquanto o Doncic continua tendo o principal espaço, e eu acho que tem que ser assim mesmo, dado que o time que está aí já é esse. Mas na trade deadline, o time melhorou. Eu acho que trouxe alguns jogadores de apoio que, na minha opinião, são interessantes. Eu não gosto tanto do Daniel Gafford quanto o Leozão, mas eu acho que é uma boa adição num lugar onde faz sentido buscar um jogador. O Derek Lively, que é o rookie que estava fazendo ali a posição 5 no Dallas, eu até acho que é promissor, mas muito cru ainda. Gosto do PJ Washington, tem alguns outros jogadores ali que, na minha opinião, são interessantes. Eu gosto de apoio razoável. E aí traz para a pergunta, se antes, pelo menos na minha opinião, o problema é que o time era muito ruim, por que agora continua não funcionando, né? Eu acho que tem um pouco do que eu já falei do fit entre os dois principais jogadores, eu acho que isso não é de fato ideal. Eu acho que talvez precise de um pouquinho mais de tempo, dado que esse time melhor está aí há um mês e meio. Só que ao mesmo tempo também está ficando difícil de ter paciência, né? Então, o que eu faria? Eu esperaria o final dessa temporada, porque obviamente não é hora de mexer em nada, e analisaria, menos do que a posição exata, quão promissor podem vir a ser estes próximos jogos, quão promissores eles podem ser. Se o time está evoluindo, se o time está caminhando para encaixar, tudo bem, vamos tentar mais um pouco. Se não for o caso, eu acho que tem que trocar o Jason Kidd. Porque a outra opção é fazer um rebuild completo. E assim, sinceramente, acho que o Luka Doncic, se chegarem nele e falar, a gente vai fazer um rebuild aqui, eu acho que ele pede troca no outro dia. Né? Não vai ter paciência para mais 4 anos reconstruindo, porque daqui a 4 anos ele vai ter 29, acho que ele está com 25 agora. Ele não tem esse tempo. Eu acho que passa por trocar o treinador. Tem material humano que precisa ser encontrado é a forma de jogar. E desculpa, eu não consigo acreditar também no que falo, não, o jeito do Doncic jogar basquete não ajuda. Assim, eu até acho que pode estar acontecendo isso, mas se estiver acontecendo isso, se de fato for isso, é mais um ponto, é culpa do técnico. Ele que define como o time vai jogar, ele que faz o plano de jogo do time. Ele precisa encontrar essas alternativas. E jeito tem, né? Video Clippers que se encontrou tirando uma das estrelas do line-up titular. Então, eu acho que precisa encontrar caminhos. Não dá para dizer que o problema é um cara que faz 30 e tantos pontos todo jogo, triplo-duplo, rebote, assistência, enfim.
que mais que o cara vai fazer? Fazer 80 pontos por jogo? Daqui a pouco é nisso que a gente vai chegar. Vai ter que jogar os 48 minutos e deixar de sozinho 80 pontos. Enfim, eu acho que o Jason Kidd precisa encontrar alternativa. E para mim o tempo dele tá acabando. Então é agora esse final, essa reta final. Se não for para chegar numa situação melhor, eu acho que tem que começar o ano que vem com a temporada que vem com outro head coach. E essa afirmação aí lembra um pouco aquela afirmação do saudoso Dybala, né? Dizendo que era muito difícil jogar com o Messi. Pois é, né? Que causou aquela reação hilária de bala, difícil jogar com você, seu perna de pau, do comentarista. Chegamos a uma conclusão óbvia aqui, que os 2 melhores times da trade deadline não têm sucesso, porque tem 2 técnicos que já chegaram no seu limite. Estou falando de lá, Dallas Mavericks e New York Knicks. Fica aí, podemos falar do Knicks numa próxima. Mas E eu que tô polêmico, né? Apenas para dar esperança ao torcedor Mavericksiano, da trade deadline para cá, o Dallas sobe 4 posições na escalada de defesa da temporada, passando da 22ª para a 18ª melhor defesa da temporada atual. Então, se a gente for ver, deve ter até melhorado mais que isso, porque o 22 deve ter dentro esse período do 18. Então, antes eles deviam estar mais baixo. Com certeza. Tem esse período do 18. Não fiz esse recorte, mano, Mixel, mas até por conceitos matemáticos, provavelmente sim. É isso aí mesmo. Muito bem, meus queridos. Chegando ao fim, um plá rápido de vossas senhorias. Stephen Curry fora. Vai ficar algumas semanas fora. Desculpa fazer uma última coisa sobre o Dallas aí, né? Você sabe como que é o nome dessa subida aí, né? De 22 para 18, né? O nome disso é o efeito Gafford. E você está no mudo, Rafael Medeiros. Eu estou porque estava gritando aqui para os meus cachorros darem uma segurada. Entendi. Mas... E aqui você entra na nossa casa, ouvinte. Eu estou em muita dúvida, inclusive, no nome desse episódio. Se é LeBron é uma mentira, efeito Gafford ou Shai no lugar comum. Acho que... Eu acho que se a gente quiser engajamento, a gente deveria ir com o LeBron, é uma mentira. Mas eu tenho medo de LeBronzettes aparecerem aqui na minha casa para me agredir antes de entender o que significa. Acho que a gente ainda não tá nesse nível, mano. Porque pela idade do LeBron hoje, os LeBronzettes já devem estar tudo de bengala já, então não tem erro, não. Agora. Cara, ele veio... Olha, o tanto de corte de TikTok que pode levar o Leonardo Scarano para prisão aqui, eu não vou falar. Ou fez piada com menores de idade. Ótimo. Mexeu com o LeBron James. A única pessoa que se salvou hoje foi o Daniel Gafford mesmo. Um ótimo nome para o episódio também é: o que é mais novo? A boa performance do Daniel Gafford ou a namorada do Josh Giddey? By Leonardo Scarano. Então... Mas, meus queridos, voltando ao ponto, Stephen Curry fora, até me perdi aqui. O que será do Golden State Warriors sem seu... Apesar que tem uma polêmica rolando, né? Principalmente aqui no universo brasileiro, porque o Danilo Silvestre lá do Bola Presa, em um dos episódios aí do Panela NBA, programa da Amazon, falou que nessa temporada especificamente o Draymond Green é mais importante do que o Stephen Curry pro Warriors. Não concordo tanto, mas o que esperar do Warriors sem, para mim, a sua principal estrela? Leozão? Não, Mano Mixel. Você primeiro. Depende. Se o Chris Paul vier para jogos de 19 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, como foi o último jogo, acho que o time pode continuar competitivo. Na verdade, eu acho que o time pode continuar competitivo. Na minha opinião, o Golden State melhorou consideravelmente nos tempos mais recentes.
considerando o quão pouco esse time já jogou em determinados momentos da temporada. Algumas alternativas foram sendo encontradas, alguns jovens jogadores. O que não aconteceu ano passado, quando o Golden State tentou no início da temporada dar espaço para jovens jogadores, eles não responderam. Outros jovens jogadores estão respondendo esse ano, né? Então, a temporada do Podzienski é muito boa, na minha opinião. Que achar desse cara? Eu acho que é um cara para fazer parte do núcleo do Golden State nos próximos anos. O Kuminga está ocupando espaço de novo, finalmente. Agora, apesar de eu achar que o time, neste momento, tem alternativas, né? Se acontece a ausência do Stephen Curry na primeira metade dessa temporada, o Golden State não ia ganhar um jogo. Hoje eu acho que tem alternativas, até porque a lesão dele não veio no mesmo momento que o Chris Paul se lesionou também. Se fossem os dois fora, ficaria ainda mais difícil. Enfim, ou seja, tem alternativas. Agora, na mesma linha que a gente não pode sair por aí cometendo irresponsabilidades do tipo dizer que o Doncic é o problema do Dallas Mavericks, ou que o LeBron é uma mentira, a gente também não pode sair por aí dizendo que o Stephen Curry não é o principal jogador do Golden State Warriors, porque ele é. Ele obviamente é. E ele é. Eu não quero. Eu acho que o Draymond Green é um cara muito importante. E faz muita falta quando não joga, né? E ele é muito importante no sistema do Warriors, mais importante do que de fato ele é bom jogador, apesar de achar ele um bom jogador, mas eu acho que ele tem uma importância ainda maior por como o sistema funciona. Só que exatamente pelo sistema do Golden State Warriors ser o que é basicamente um time que joga ofensivamente numa velocidade alta, numa rotação alta, trocando muito para buscar um arremesso livre de 3 pontos, que o melhor arremessador de 3 pontos da história desse esporte vai fazer mais falta para esse time do que qualquer outro jogador. Então, assim, acho que faz muita falta, não concordo com o querido Danilo nesse ponto, mas acho que o Warriors, nesse momento da temporada, tem meios de continuar competitivo ali e minimamente assegurar seu lugar no play-in, talvez até melhorando um pouquinho a sua posição. Mano, Mixel, só um adendo, Draymond Green não faz só falta quando não joga. Quando joga, também faz falta. Inclusive, algumas vezes técnica. Perfeito. E às vezes mais de uma, o que leva a uma situação em que ele acaba fazendo mais falta ainda, que é quando ele é ejetado. Em alguns casos até flagrante, né, ele faz. Exatamente. Perfeito. Nada que um soquinho aí não resolva uma animosidade em quadra. Um abraço pra Nurkic, né? Leozão, concorda com o Mano Mixel? Dá pra beliscar o play-in? Até porque a distância do Warriors pro Rockets ela é bem significativa. Eu acho que é quase impossível não ir para o play-in, na real, pro Warriors. Com todo respeito ao poderosíssimo Houston Rockets, eu não vejo muito essa ascensão aqui, muito independente de o que o Warriors fizer. Inclusive, isso é um ponto do que eu tava refletindo até quando eu tava lendo sobre a lesão do Curry, que ele não vai jogar amanhã contra o Mavericks e provavelmente ele volte no sábado contra o Lakers. E aí começa a entrar num ponto de ele volta 100% ou ele volta porque o Warriors quer tentar ainda subir um pouco mais posições ali no play-in. Porque vale a pena desgastar ou arriscar o Curry para tentar ficar em 8º lugar, 7º lugar. E aí, tipo, ele está todo ferrado nos playoffs. Então, tipo, o que é melhor? Tentar estragar o Curry ali, dar o máximo dele para ficar em 7º lugar e jogar o play-in? Ou meio que você vai ficar com o time do Golden State sem o Curry, eles já meio que ficariam ali em 10º lugar. Acho quase impossível que o Rockets consiga roubar essa vaga. Não valeria mais a pena, talvez, poupar o Curry, recuperar 100% e aí beleza. A gente vai ter que fazer a run milagrosa lá nos playoffs, mas na temporada passada, um finalista da NBA veio do play-in, o outro finalista do Oeste também veio. Então, assim, dos 4 finalistas de conferência, 2 vieram dos play-ins, sabe? Então, não é algo como se fosse, assim, sem precedentes, né? Então, acho que a grande discussão pro Warriors é essa, porque, assim, eu também discordo que, assim, o Draymond Green é mais importante que o Curry essa temporada, porque enquanto o Draymond Green fez merda, quem segurou o rojão foi o Curry, né? Então, assim, me preocupa muito essa situação do Warriors, porque é o grande problema de time que pode ser bom, que é tentar, às vezes, mais do que deveria,
para ter pequenas vitórias. E aí, você perder talvez a sua conquista final, você perder a chance disso, porque você se preocupou com pequenas vitórias, sabe? Aí é uma discussão muito mais filosófica, né? De vale a pena arriscar ou não. Mas assim, sem o Curry, eu acho que esse time não perderia a posição que tem hoje. E com o Curry, eu não acho que ganharia muito mais. Então, pra mim, não valeria arriscar. A gente não tá lá dentro, né, Leozão? E não Sim. sabe em que nível ele voltaria, mas o teu ponto é bom mesmo. Assim, Assim, não só um até ponto que aqui que ponto? desde da trade deadline, o Warriors tem 11-5, tá? Contando essas 2 derrotas depois do Curry machucar. Acho que tanto o Warriors contra o Lakers, depois da trade deadline, melhoraram muito. Assim, Então assim, se cresceram você muito. descontar esses jogos do Curry lesionado, que foram o jogo contra o Chicago e acho que 2 contra o San Antonio, não me falha a memória, então sobrariam ali, acho que tava 11-5, eles ficariam com 10-3, se eu não errei a conta. Então, assim, um desempenho 10-3, você mantendo assim, obviamente não funciona assim, né? Mas mantendo esse percentual, eles provavelmente conseguiriam uma vaga já direto nos playoffs sem precisar do play-in. Mas, tipo, é um risco, sabe? Você pode voltar com o Curry, ele jogar 3 jogos, você perder 2 e ele estourar mais o tornozelo ainda e ficar fora dos playoffs, sabe? Então, pra mim, é esse risco que eu não sei se vale a pena. É, uma campanha de 77% de aproveitamento, 10-3, 10-13, né? Então, realmente. Muito bem, meus queridos. Falamos, criamos polêmicas, inimizades, destroçamos jogadores, mas estamos aqui vivos por enquanto e felizes. Por enquanto, Por enquanto. Considerações finais, Mano Mixel, deste episódio? Não, só estou aqui encantado com a capacidade de Leonardo Scarano de criar polêmicas de lugar algum. Muito bem. E você, Leozão? não, só quero me defender e falar que eu não criei polêmica nenhuma. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Há controvérsias nessa outra afirmação que, por acaso, também é polêmica. Zero polêmica, apenas a realidade. Como sempre, né, eu tenho um jogador aqui da NBA que eu gosto muito e vou trazer a atualização dele, né? Kenneth Lofton Jr., né, que foi draftado pelo Memphis Grizzlies, saiu do Memphis Grizzlies, foi lá para o 76ers, também saiu do 76ers e agora assinou com o Utah Jazz. Então, para quem é fã, assim como eu, fiquem de olho, porque no Utah Jazz eu acho que ele joga. Tá? Será que joga? O Jazz é bagunçado, tá ali, né? Todo mundo joga, junta ali. Oh, e aí, como é que vai ser? Quem que vai jogar hoje? Quem sabe ali dar uma sobradinha para ele destilar o talento, a beleza, a exuberância e, por que não, leveza em quadra. Então, Kenny Lofton Jr., que, para quem não está ligando o nome à pessoa, é o gordinho gostoso da NBA. delícia. Delícia. Só tem isso a dizer. Meus amigos, esse foi mais um episódio do seu, do nosso podcast NBA. O Ed 3 fica por aqui. Até semana que vem. Um grande abraço. Valeu! Valeu!